E essa tragédia que aconteceu em Nova Esperança, Ricardo Freitas hoje me falava cedo desse fato. E aí no início da tarde, quando a nossa equipe se reuniu para definir as pautas do programa de hoje, o Evandro disse, não, deixa que nós vamos lá, porque a gente pode entender melhor o que aconteceu nessa tragédia, porque foi muito disse e me disse. E aí o Evandro Mandador e Gustavo Duarte se dirigiram então à cidade de Nova Esperança. E o que você vai ouvir agora é uma reportagem exclusiva, contando mais detalhes dessa tragédia, que cada vez mais vem assolando as nossas famílias. Nós tivemos na região de Londrina uma mãe que matou o pai dos filhos dela, na frente dos filhos, 4 crianças, inclusive um bebê de colo. Esfaqueou o marido na frente das crianças. A mulher bebia. O álcool também é uma droga e traz consequências graves. Aqui em Nova Esperança, esse pai matou o filho com quase ou mais de 12 facadas. Também estava bêbado. Evandro Mandador e Gustavo Duarte, em mais uma reportagem exclusiva do Cidade Alerta. Comigo está Jesus, meu bom mestre Salvador. Tecladista, saxofonista, flautista. Um músico completo que se dedicava ao louvor de uma igreja evangélica. Esse era Eduardo Júnior, de 29 anos, que foi morto com facadas nas costas pelo próprio pai dentro de casa. O motivo, segundo a família, implicância banal por parte do pai, que incomodava o filho. Dona Maria Soares é a mãe do homem que é apontado por ter matado o próprio filho e a avó do jovem que foi assassinado. Ela sai em defesa do neto, que seria um jovem exemplar, e ataca o filho, com quem espera nunca mais ver na vida. O meu neto toda a vida foi um menino calmo e muito bom. Lá no serviço dele, os companheiros de lá, vem até o patrão, vem tudo. Os companheiros de lá vêm em peso. E todo mundo ficou muito abalado com isso aí. E eu não quero mais, ele para mim morreu, o Eduardo. Para mim, ele morreu. Era por volta de 9 horas da noite deste último sábado, quando o Júnior, Eduardo Júnior, chegou na residência em que ele morava, com a avó e também o pai. Ele adentrou com o carro na casa e logo na sequência foi para trocar de roupas e jantar. A avó percebeu que uma discussão bastante acalorada teria começado entre o pai e o filho. Ela então rapidamente correu para a rua para pedir ajuda para um vizinho. Teria sido neste momento, quando a avó correu para pedir ajuda, que o pai esfaqueou de 12 a 14 vezes o próprio filho. E pior, ele mesmo teria iniciado a discussão implicando com o filho por motivos fúteis, segundo o próprio relato da avó. Ele foi preso. Logo na sequência, ainda no interior da residência, pela polícia militar, não fugiu do local. Um outro ponto que desperta muito a atenção em toda essa ocorrência é que toda a família chama o suspeito do assassinato de monstro, dizendo que não quer nenhum contato com ele, que ele é uma pessoa difícil, mentirosa e cínica. Um monstro desumano, cruel, uma pessoa totalmente do lado do inimigo, que é o que ele é mesmo. Adriana é ex-esposa do Eduardo pai e mãe do Júnior. Ela conta que terminou o relacionamento porque vivia um casamento abusivo. Eu fiquei com os 3 filhos morando aqui no quintal da minha sogra, né? No caso. Mas todo esse tempo que eu vivi com ele, eu sofri muito, meus filhos sofreram muito. Eu tenho muito testemunho de muitos dos meus vizinhos, de quanto ele judiava de mim e dos meus filhos. Dona Maria conta que há poucos meses, o Eduardo Filho veio morar com eles para estar mais perto dela. E revela que a paz no seio do lar nunca existiu por causa do filho. Essa semana, antes dele matar o menino, ele ia lá, bebia um gole de pinga, entrava aqui dentro de casa, vinha aqui me provocar também. Me xingando de tudo quanto é nome, me xingando de tudo quanto é nome, me ameaçou até de me bater. E aí eu peguei e falei para ele, experimenta. Eu falei, experimenta. Aí ele ficou quieto, porque ele sabe que eu vou na lei, né? Ele falou, me ameaçou até de me bater. Aí eu falei, experimenta. Mas ele só falou, mas se ele pudesse me esganar, ele me esganava. Eduardo estava trabalhando e cursando engenharia eletrônica.
Para aqueles que ficam, resta a saudade. Ele era muito amoroso, menino do bem, totalmente do bem. Só deixou um legado de coisas boas por onde ele passou, graças a Deus. Mas ele está na mão de Deus, eu estou confortada porque Deus guardou o meu filho, tirou ele desse mundo que só tem coisa ruim mesmo. E guardou a alma dele e ele ainda vai, nós vamos nos encontrar no céu um dia. Eu tenho fé em Deus. Na tarde desta segunda-feira, aconteceu a audiência de custódia de Eduardo Soares, de 54 anos. A justiça representou por manter o suspeito preso. Porém, ao ser questionado, Eduardo apresentou a versão de que o filho, que teria ido para cima dele... Aí ele veio para cima de mim, porque aconteceu o fato certo, ele para cima de mim com a tábua de cortar a carne, essas tábuas, cortar a carne, assim, e me deu, né? Me deu. Mas nada, eu digo ao senhor que nada justifica o que eu fiz. E ainda afirmou que agiu em legítima defesa, uma versão que é contestada pela própria mãe que estava na casa. Porque ele pegou meninas traição. E que nem ele já mentiu lá, já mentiu lá, que ele foi agredido com a tabuada, que o filho dele deu uma tabuada nele. Isso é mentira dele. Ele é um cínico, ele é um mentiroso. Isso é mentira. Ele está falando isso para ele se defender da cadeia. Eduardo Soares já consta com passagem por violência doméstica. Eu quero que ele apodreça na cadeia e eu não quero nunca mais ver a cara dele. Você tem noção que foi o pai que matou o próprio filho? Não há pena que pague o que ele fez para o próprio filho, porque a pior pena dele vai ser viver com o peso na consciência de se lembrar dos momentos, porque por mais que ele diga que estava embriagado ou que tentou revidar, ele não vai apagar a cena de tirar a vida do próprio filho de uma morte covarde pelas costas. O jovem foi atacado pelas costas quando fugia do pai. Pouco importa se o filho tentou revidar com a tábua de carne, se não tentou revidar, o que importa é que ele foi covarde. Ele atacou o filho pelas costas. E quando você desfere 12, 13 ou mais de 10, não importa, há um exagero na quantidade. Então, em nenhum momento não vai ter advogado no mundo que vai conseguir comprovar a legítima defesa quando você desfere 10 golpes pelas costas. Mas nem o Papa criminal vai conseguir justificar uma ação como essa. Um rapaz religioso, como você viu na reportagem, um rapaz estudioso, como você viu na reportagem, um rapaz educado, prestativo, fiel aos valores da família e de Deus. Foi o que disse a mãe, né? Deus tirou ele desse mundo sujo que nós estamos vivendo. Essa é a melhor definição. Ele era uma pessoa muito boa para viver a nossa realidade que vivemos hoje. E eu falei antes, né? Além desse